Fala galera, eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o Cyber Thiago canal e hoje eu vou falar sobre o livro 2080 do médium Robson Pinheiro. Bora lá? Então, hoje eu tô dando uma variada e em vez de falar de série, eu tô falando de livro porque eu li esse livro aqui, que é o 2080, e eu achei ele bem interessante. Ele é uma psicografia, ou seja, de acordo com a crença do autor e com a crença da religião espírita, foi uma consciência extrafísica quem passou essa história aqui para um médium, para uma pessoa encarnada aqui que tem essa capacidade de conseguir captar o pensamento dessas consciências extrafísicas. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, caso ache interessante, procura sobre o tema mediunidade e psicografia, que vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Fora essa questão da fé, fora essa questão da crença, se é realmente ou não uma consciência extrafísica, um espírito, também chamado de espírito, né, que passou essa informação desse livro pro rapaz, pro médium, ou não, e aí fica a caráter de cada um aí de acordo com a sua fé, né? É questão de fé, realmente. Eu tenho um pouco de crença espiritualista, não necessariamente espírita, mas enfim, não é bem essa questão que eu quero trabalhar aqui nesse vídeo. Porque além de ser uma história que foi psicografada acima de tudo isso, é uma leitura que serve também como entretenimento se você tem essa intenção. O livro tem ele é dividido em 4 capítulos, e a história é contada por meio de 282 páginas. É uma leitura fácil, é uma leitura leve, você consegue ler ele com tranquilidade, não tem um vocabulário muito difícil. Eu acho que a intenção aqui até foi realmente ser algo que propagasse a informação contida nele com facilidade, ou seja, se tornasse acessível, uma leitura realmente acessível a diversos tipos de leitores, enfim, né? Então não usou um vocabulário muito rebuscado, muito complexo, que a gente vê com frequência na literatura espírita. Para quem conhece, geralmente você precisa ter uma noção de vocabulário até um pouco grande para você conseguir ler com facilidade muitas das grandes obras espíritas, até pelo tempo em que as principais foram escritas. Mas não é o caso desse. Aqui é um livro que você consegue ler com facilidade, sem tanta complicação. Possui uma linguagem, como se diz, acessível. O autor do livro é o médium Robson Pinheiro. Ele é um médium reconhecido já no meio espírita, ele é dirigente de uma instituição espírita na cidade de Belo Horizonte, ele inclusive é cidadão honorário de lá, e ele tem mais de 40 obras que foram passadas por ele por meio desse processo de psicografia. Então ele é autor de mais de 40 obras que, de acordo com a crença dele e dos espíritas, foram transmitidas a ele por meio de consciências extrafísicas. Algumas até renomadas, como é o caso desse livro aqui, onde o autor diz que essa informação foi passada para ele, essa história foi passada para ele pelo espírito Júlio Verne, o escritor Júlio Verne, e o médium lá, Edgar Cayce. Se vocês quiserem pesquisar mais depois sobre quem foi Edgar Cayce, dá uma olhada aí no Google. Ele foi um sensitivo americano da época de ouro dos Estados Unidos, que inclusive falou sobre vários assuntos relativos à metafísica, como Atlântida e tudo mais. Tem até um canal aqui no YouTube que fala sobre as obras do autor, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem ver depois. Voltando aí a falar que está acima da questão polêmica sobre fé, que está na área da fé realmente aí, se foi o Júlio Verne mesmo que passou a história para ele ou não, não é isso que está em discussão aqui. O que está em discussão aqui, em conversa, né, discussão no sentido de conversa, é a história do livro em si. O livro como uma obra literária comum, que pode ser levada ao cabo da fé por quem acredita nisso ou não, como uma literatura comum, por quem não é espírita ou é ateu, não tem religião nenhuma e queira ter só um entretenimento de uma leitura que faça um exercício sobre futurologia aí, em relação ao nosso cenário atual de política do Brasil e do mundo, enfim. Mas antes de falar do cenário do livro em si, que eu já vou voltar a ele rapidinho, eu vou dar uma introdução básica sobre o que o livro pretende ser. O livro pretende ser uma distopia, ou seja, ele é uma história que é a antítese da utopia, ou seja, ele quer servir como um alerta sobre as possíveis consequências ou agravamento das consequências das nossas atitudes atuais. Qual é o cenário em que a história se passa? Em termos de Brasil e em termos de mundo. Em termos de Brasil, ele apresenta um país um pouco parecido com a situação que a gente está agora, realmente de tensão política, só com a ascensão de um partido, de um grupo religioso cristão radical. Então passa a ter voz
nessa realidade aqui, nesse 2079, nesse 2080, voz e controle sobre as decisões políticas do país, um grupo que tem ideias muito radicais sobre o cristianismo, que promove inclusive perseguições religiosas, e é até uma das discussões possíveis que o livro traz sobre perseguição religiosa, que é uma coisa que estava acontecendo aí há pouco tempo no Brasil, principalmente as religiões afro e espiritualistas em geral. Então o livro meio que alerta para uma realidade onde isso foi agravado com a ascensão política de um governo cristão radical no Brasil. E apresentando alguns outros problemas nossos, como por exemplo a cidade do Rio de Janeiro, apresentado no livro, ele está sobre um poder paralelo, não mais sobre a Federação Brasileira, aí, né? Não sobre o nosso governo. Aí. Em termos globais, está se passando por um processo sociais, na verdade, né? Está se passando por um processo de escolha de novo Papa, porque o Papa faleceu, e apresentam os Estados Unidos, por exemplo, divididos, não são mais uma federação. O estado da Califórnia, por exemplo, é independente, e quem está com a bola da vez ali é a China, ela que é a principal potência mundial nesse período aqui. E também conta com a presença de colônias espaciais, então um cenário que se apresenta ali considera que a corrida espacial já está um pouco mais avançada, as tecnologias espaciais estão um pouco mais desenvolvidas e a gente conta com bases habitadas ali por pessoas em Marte, na Lua e em algumas partes do cinturão de asteroides que fica ali entre Marte e Júpiter. A história também tem um pouco de romance que acontece entre uma cientista e um padre. Outra questão também, o livro apresenta uma igreja católica um pouco mais aberta, uma igreja católica um pouco mais progressista. Esse novo papa que é escolhido depois da morte daquele que foi falado lá, ele toma umas ações bem mais liberais com relação à igreja. O livro trabalha com essa questão da igreja, os bastidores um pouco da igreja católica também, mas nunca de forma aprofundada, sempre de forma só para ilustrar ali a vida dos personagens e a situação do cenário nesse futuro. Então, inclusive ele também apresenta alguns elementos interessantes, além de tecnologia e além de agravamento de problemas ambientais, ele também fala sobre isso. Ele fala sobre o surgimento de uma nova espécie de homem. O que dispara a ação na história, a tensão na história, é a vinda de um asteroide que está se aproximando do planeta Terra e é detectado por essas estações espaciais, em Marte, na Lua ou no cinturão de asteroides, e é devido a uma das atitudes e uma das reações que a humanidade terrena tem com relação à vinda desse asteroide que começa a se agravar os problemas, inclusive ambientais, que apresentam no planeta aqui. Mas aí vocês vão ter que agora, para saber mais sobre o livro, vão ter que ler. A história é legal, é interessante, como eu já falei, é uma leitura leve, é uma leitura fácil, não é complicado. É interessante, faz com que você queira ler mais e mais e mais. Para quem gosta do tema já, é cativante, eu acho assim, em minha opinião, compensa. Além da questão de fé, né? Da questão relativa mais a entretenimento mesmo. É uma leitura agradável e a nível até juvenil, digamos assim. Tem uma certa aventura, tem romance, tem um cenário político diferente. Com relação à arte da capa tenta meio que mostrar como se fosse a psicosfera daquele período. O que seria a psicosfera? Tenta passar um pouco da tensão que existe entre as pessoas que habitam essa realidade aqui que o livro descreve. Então tem vários noticiários, a capa representa como se fossem notícias dos jornais do período informando sobre a vinda do asteroide, sobre crises em geral sociais, políticas, ambientais, enfim. É uma leitura legal, compensa, eu gostei, e é isso aí. É isso aí, galera, tinha pra falar hoje sobre o livro, beleza? Dá aquele like aí se gostou. Até mais. Valeu!